texto para vocês aí. Em princípio, eu queria ter feito um apontamento, né? Colocar um elemento de introdução, apontar o que eu gostaria de trabalhar em princípio e depois... são duas temáticas, né? Encantamento e paixão, ou encantamento, né? Tá proposto no título do meu trabalho. E um segundo momento, trabalhar a mística e a poesia. Eu queria fazer apontamentos dos dois aspectos, mas eu preferi, então, colocar só um dos aspectos, até para delimitar esse primeiro momento de teologia pública, as duas discussões anteriores contribuem para isso, e depois fazer um apontamento, aí sim já no texto final, sobre mística e poesia, como expressão, né? Não mais como ação, ou como preocupação de ação, mas sim mais como uma expressão da espiritualidade. Então, o meu texto é quase uma introdução a isso, né? Então, na verdade, como eu sou muito escravo do texto, eu vou mais ler do que expor, tá? Então, encantamento e paixão mais da vida. De uma outra forma, ou ainda na mesma forma, mas por um outro caminho de apreensão, de uma outra forma com relação ao que vocês expuseram, né? Preocupação da teologia pública ou da teologia da libertação na questão social, a espiritualidade se relaciona com aquilo que há de angustiante no drama da existência humana, o que pode tanto estar relacionado ao conteúdo e ao problema social, como visto, como vocês apontaram, quanto pode não estar, pois, nesse sentido, ela se mistura às questões de existência, mas não propriamente às questões de existência social, poder, dinheiro, bem-estar e saúde, ou aquilo que está ligado aos elementos de Estado, de saúde pública, uma questão mais social, né? Mas sim com as questões de existências que dizem respeito à própria existência, à angústia de ser ou de não ser na construção da própria vida, individualizada ou comunitária. Assim, seguindo por este caminho, a espiritualidade, além de ação e resposta, torna-se também um meio de suportamento para a vida da pessoa ou da comunidade, que não tem nem como agir e nem como responder. Ela, enquanto caminho humano de relação com o divino ou com o transcendente, se configuraria então como fuga de si mesmo, que não consegue ser, porque o indivíduo ou a comunidade não consegue ser sozinha, precisa do outro e de um outro divino, e fuga do mundo, que não deixa ser, pois é anticomunitário, porque prega o individualismo egoísta, anti-espiritual, porque é materialista, e antidivino, ou demoníaco, ou ainda demônico, segundo Tillich. No entanto, essa fuga, e essa é a compreensão que eu quero dar à teologia e à teologia da espiritualidade, ou à espiritualidade pública, essa fuga não é uma fuga para fora, alienação, mas sim, em reverso, é uma fuga para dentro, é encantamento. Foge-se para dentro de si, para dentro de Deus e para dentro do mundo, ou da vida, ou da existência. Também é um deixar de ser não por uma impossibilidade, mas sim por uma vontade que se doa. Doa-se e se une aos modos de uma união conjugal, amor e sexo, como nos místicos São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila, onde o encontro com Deus é um misturar-se a tal ponto que já não se mais faz possível saber quem é quem, humano e divino. Na verdade, a minha compreensão é de que essa espiritualidade, ou essa compreensão da espiritualidade pública, ou do público, ela é uma fuga que não tem a intenção de responder, ou que não tem a intenção de ser ação de transformação. Ela simplesmente foge e encontra em Deus um refúgio, ou uma forma de sobrevivência ou de existência. É muito próximo, acho que, da questão mítica mesmo, né? Da construção do mito para a construção da própria vida, né? Trata-se agora de um diálogo entre iguais, ou seja, entre esposos convertidos, não apenas numa só carne, o que é mais dramático, mas num só espírito. Quer dizer, Deus e humano feito um para a sobrevivência ou para a existência tanto de um quanto do outro. E isso eu parto de São João da Cruz. Seguindo ainda São João da Cruz, nessa consumação de união de amor, a alma é feita toda divina e se torna Deus por participação, tanto quanto possível nessa vida. Nesse sentido, o encontro com Deus não é apenas um encontro divinizador, mas é também um encontro que humaniza, pois não é apenas Deus que é encontrado, o humano também o é. Pois na união mística, o humano e o divino se procuram e, quando se encontram, passam a se conhecer, tanto um ao outro como a si mesmos. E na união, chamada por São João da Cruz de união do matrimônio espiritual,
O que se conhece ou se une não são apenas substâncias, mas é uma união, a troca do conhecer-se, da conformidade das vontades. A vontade humana e a vontade divina tornam-se uma única coisa. O divino, unido ao humano, se apaixona, doa-se. Isso, no cristianismo, é o Cristo que se faz humano, o esvaziamento do qual Paulo fala, ou do qual fala Paulo. O humano unido ao divino se encanta, é o desejo pela vida e por mais dela. Aqui, a espiritualidade mística, da militância da teologia da libertação ou da teologia pública, se as entendo bem, ganha sentido. Ela encanta, cria sentido e produz esperança. Mística significa, então, o conjunto de convicções profundas, as visões grandiosas e as paixões fortes que mobilizam pessoas e movimentos na vontade de mudança, inspiram práticas capazes de afrontar quaisquer dificuldades ou sustentam a esperança face aos fracassos históricos. Eu acho que isso diz muito mais respeito ao elemento popular do que propriamente à vontade da igreja. Esse é um discurso muito mais, e eu estou citando o Boff, esse é um discurso muito mais do movimento da espiritualidade no cotidiano do que propriamente na teologia como preocupação dos teólogos. Para Leonardo Boff, autor acima citado, a espiritualidade, essa espiritualidade não outra, é aquilo que inspira o humano, embora não seja a única forma de inspiração, pode ser uma inspiração política ou outras inspirações, a uma autotranscendência, um certo encontro com Deus ou com o divino, bem como a um engajamento em prol da vida e da libertação. Uma espiritualidade que não se propõe a isso não é espiritualidade. Falar, então, em mística não significa despistar a resposta às questões formuladas, nem mistificar a realidade, mas escolher seu lado mais luminoso, aquela dimensão que alimenta as energias vitais para além do princípio do interesse, dos fracassos e sucessos. Espiritualidade e mística pertencem à vida em sua integridade e em sua sacralidade. Daí nascem o dinamismo da resistência e a permanente vontade de libertação. Daí também, seguindo por este pressuposto centralizador, nasce a necessidade de verificação da existência ou não de uma relação entre a espiritualidade e a experiência real da vida humana, o que, num primeiro momento, poderíamos chamar de experiência cotidiana e, num segundo momento, de experiência pública, pois a relação entre espiritualidade e vida humana é entendida aqui como algo tanto de todos como para todos, independentemente de sua expressão religiosa confessional, que, por sinal, enquanto confissão, não dá conta de responder nem à vida e nem à mística. A espiritualidade está sempre além. Ela não cabe na estrutura, não cabe no rito, não cabe no dogma e nem na teologia. Ela se faz da experiência, é experimentação. Para exemplificar, cito Frei Beto. É preciso passar por uma kenosis epistemológica para captar o pobre, ou a pessoa comum, o religioso comum, não teologizado. Isso é um acréscimo meu. Quando ele almoça Deus, dorme Deus, xinga Deus, vai com Deus, graças a Deus, por Deus, pelo amor de Deus, um Deus que se come, se bebe, se dorme e se dança. As pessoas espirituais, nesse sentido, não creem em Deus. Elas sabem de Deus porque o viram, porque o experimentaram. Não é um dogma, mas uma experiência de vida. No entanto, como a temática ainda é da relação entre a espiritualidade e o cotidiano, ou como a experiência pública, e ainda não se chegou a uma segunda discussão do presente texto, que eu quero apontar no segundo momento, que diz respeito mais à expressão do que propriamente à ação da espiritualidade, atenho-me à compreensão de que espiritualidade pública diria respeito, em princípio, e apenas em princípio, ao que se faz ao humano a partir da experiência que se tem com Deus, ou seja, a transformação da espiritualidade em ação libertadora, principalmente dos menos favorecidos. Espiritualidade sem prática libertadora é hoje meramente genérica, evangelicamente impossível e historicamente alienante. Primeiramente, seguindo por este caminho, é preciso compreender que toda a espiritualidade precisa ser transformadora, pois, se não o for, não é espiritualidade. Esse é um pequeno livro sobre espiritualidade que tem esse mesmo título, Leonardo Boff, misturando em alguns momentos contrapondo um caminho oriental e outro ocidental para a temática, compreende que espiritualidade é tudo aquilo que produz no humano uma mudança interior, aquilo que o faz melhor. E isso,
algo que obviamente carrega em si conotações éticas, diz respeito basicamente a elementos humanos, eu diria públicos, tais como amor e compaixão, paciência e tolerância, capacidade de perdoar, contentamento, noção de responsabilidade, noção de harmonia, etc. Todos elementos evangélicos, como também budistas, como também humanos. Elementos que suplantam uma compreensão comum do pensamento comum sobre espiritualidade, como prática individual e privilegiada da relação entre alguns com Deus. Espiritualidade não é ascese, oração, santidade e leitura de um texto sagrado. Ela vive da gratuidade e da disponibilidade, vive da capacidade de enternecimento e de compaixão, vive da honradez em face da realidade e da escuta da mensagem que vem permanentemente dessa realidade. É uma forma diferente de ser, ver, viver e agir no mundo. Depois, num segundo momento, já numa lógica de espiritualidade focada, cristã, a compreensão de que ela, enquanto espiritualidade cristã, precisa ser também libertadora. A experiência da espiritualidade em Jesus é, em essência, uma experiência mística e política, de um encontro com o sagrado e também com a realidade humana. O Deus que se encontra na via cristã transforma a individualidade, ou a pessoa, e essa individualidade transformada se torna transformadora da comunidade, da sociedade e do ethos, a casa comum, o mundo. E é essa transformação da pessoa, que depois se torna transformação comunitária, que é a conversão esperada do discurso de Jesus, a real e a verdadeira espiritualidade cristã. Segundo Boff, só se torna herdeiro de Jesus quem segue os preceitos de Jesus. Seremos herdeiros, diz ele, se tentarmos continuamente refazer a experiência de Jesus, ou a experiência pública da teologia, né? Sua forma de encontrar Deus e o humano. Ter a fé de Jesus e não propriamente ter fé em Jesus. E aí eu cito Juan Luís II. E não por uma questão de pertença. E nisso é preciso lembrar que Boff fala a partir do catolicismo. Sobrino, outro autor da teologia da libertação, parte também do pressuposto de que a espiritualidade cristã tem que ser essencialmente relacional. Não se pode compreender uma espiritualidade que se dê exclusivamente a partir da individualização, bem como de uma espiritualidade que se prive da relação com o real, pois a relação com o real e com o histórico é o elemento central da relação do crente cristão com o seu Deus. Não se pode ser espírito fora, é preciso estar dentro. Para Sobrino, a lealdade e fidelidade com o real não são apenas pressupostos, mas são fundamentos de espiritualidade no que esta tem de mais fundamental. Mas, no entanto, e por fim, apenas para fechar o presente ponto e apontar caminhos conclusivos, entro num autor a quem devo ainda uma leitura melhor e completa, e simplesmente o cito. É Gustavo Gutierrez, no texto que eu ainda não terminei de ler, chamado Beber no Próprio Poço, que eu acho que é um aprofundamento dessas discussões que o Alonso e o Natanael colocaram, como observação do itinerário espiritual do povo, e não da igreja, né? Eu acho isso muito interessante, pelo menos na parte que eu li do livro. É uma falta de perspicácia cristã pensar que os desafios à espiritualidade se limitem àqueles provenientes da relação entre a fé e o político, da defesa dos direitos humanos ou da luta pela justiça social. Trata-se, na verdade, de um processo global, ao qual não escapa nenhuma dimensão humana, porque exprime, em última instância, a ação salvífica de Deus na história. Parece que a nossa organização de apresentações, ela, de certa maneira, segue uma linha mais ou menos bem estruturada, não é? Em que agora você traz esse texto, obrigado por ele, texto muito bem escrito, e por essa ideia da concepção do encantamento, que é o elemento central da religiosidade, e que você, então, traz como notícia em diálogo com a teologia, né? Então, não é apenas ciência da religião, mas é a própria teologia que se faz presente como imaginário na construção, na paixão e na vida. Dentro dessa leitura que você coloca, como é que essa espiritualidade cristã, eu sei que você colocou o texto aqui e mostrou o exemplo de Jesus,
dentro dos espaços em que Jesus mesmo viveu, mas dentro da nossa comunidade plural e dentro da circunstância que a gente sobrevive hoje, com elaborações místicas variadas, e se nós entendemos teologia como teologia cristã, eu não sei se você teria alguma pista para dizer como que talvez essa mística poderia se comportar. Se é possível você delinear um elemento de que até onde chega a teologia, até onde essa mística ela se dá como um encantamento, mas que já não seria mais necessariamente teologia, apenas experiência. Ou se a teologia se faz mesmo a partir dessa experiência, ou se não há relação entre uma e outra. Eu sei que você tocou nesse assunto, mas eu queria ouvir um pouco mais a respeito disso, se você puder. Eu acho que essa é a grande questão que eu tenho, né? Eu pergunto ao Alonso e a você, né, com relação aos textos que vocês produziram, né? Quer dizer, aonde está a teologia nesse sentido do diálogo? Teologia pública não é possível, né? É uma utopia. Mas eu entendo que a compreensão da espiritualidade pública, sim. Né? Então, aí nós teríamos uma grande temática, aonde as confessionalidades, ou aonde não só a experiência teológica, o discurso teológico, mas outros discursos nessa interdisciplinaridade, elas dariam conta do diálogo. Né? Talvez a confessionalidade ainda possa existir, mas há um determinado momento em que ela precisa cessar e ela precisa invadir ou entrar nesse outro universo teológico. Eu entendo esse encantamento, eu entendo essa paixão e eu entendo essa expressão dessa religiosidade simbólica não confessional ou não institucionalizada também como uma teologia. Mas a teologia, ela não é apenas uma ciência, como vai dizer o Antônio Manzato, né, no discurso de teologia da cultura, e eu acho que ela não é também não só uma hermenêutica, mas ela também é um discurso daquele que sofre, ela é um discurso daquele que existe e que não tem resposta para a sua própria existência. Eu acho que a confessionalidade, a teologia confessional, ela não consegue dialogar com isso, né, porque ela é uma outra teologia que é um contraponto e também vamos dizer assim, ela é um oposto, né, um inimigo, né, nesse sentido. Mas a teologia, enquanto teologia, ela também precisa olhar para isso, ela precisa também entender isso. Nesse sentido, na relação com a espiritualidade, não precisa ser resposta ou ação. Pode ser apenas expressão, né? Por conta disso, a poesia ou a literatura, o Claudinei vai trabalhar com Dostoiévski, respondem muito melhor. Né? Porque o caso de Guimarães Rosa, né, com quem eu trabalho, ou eu estava lendo alguns textos de São João da Cruz, né, e da Santa Teresa d'Ávila, quer dizer, não é dogma, não tem nada sistematizado, mas é de uma profundidade teológica muito grande. E eu só vejo isso como possível porque nenhum desses, a poesia, a literatura ou a cultura, nenhum desses está vinculado à confessionalidade ou ao positivismo. É uma expressão humana, de uma situação humana, em face de uma realidade humana. É simples assim. E isso é teologia. Assim, não há divisor. A gente aqui colocou um elemento divisório, mas ali também se faz teologia. Esse é o segundo momento. Em primeiro momento é apenas um apontamento a esses caminhos já colocados. É por isso que eu vou trabalhar com o Boff, com o Rubem Alves e o segundo, que dão apontamentos para isso. Panorâmica. Então, assim, você colocou sobre a espiritualidade que ela não tem dogma, aí você citou Frei Beto aqui também, né? Pessoa que acorda, dorme Deus, xinga Deus, vai com Deus, graças a Deus, por Deus, pelo amor de Deus. É muito, muito interessante. Você tem essas pessoas na sociedade que elas não têm nenhuma, e elas fazem questão de assim, não, eu não sou nada, eu não tenho a igreja X ou Y, eu não sou nada, né? Aí eu faço uma pergunta em que sentido, né? Poderia haver um meio que nós, já que somos, no entender, temos uma bagagem eclesiástica, poderia haver um meio nós para desenvolver essa espiritualidade que não tenha um dogma, uma sistematização no nosso meio, já que ela está aí,
E aí eu gosto muito quando você trabalha a espiritualidade na MPB, quando você trabalha a espiritualidade na arte, na poesia. Seria que nós seríamos capazes de produzir alguma coisa, já que a religião, no sentido geral, ela detém o monopólio da espiritualidade, e é comprovadamente que a espiritualidade não está no domínio apenas da religião, é um patrimônio humano, independentemente de sistematização e dogma. Como é que nós trabalhamos isso para ter uma espiritualidade mais pública? Porque é que você colocou aqui mesmo, às vezes o fulano coloca assim, a espiritualidade para ele é orar, é o texto bíblico, né? É fazer... E não é isso, né? Ela está aí, ela está pulsando, você colocou muito bem, não é uma ação, é uma expressão, ela está pulsando. Como é que nós conseguimos fazer isso para o nosso entendimento, já que ela está aí para fora? Eu só queria dizer, não querendo tomar a vez do Claudemir, mas eu me lembrei de uma história, quando nós estávamos no programa lá de pós-graduação, nós tínhamos um colega, e ele disse que ele estava frequentando uma comunidade de uma determinada denominação, que o líder religioso, o pastor, por conta do seu discurso muito libertador, ele, na medida que ele foi construindo o discurso libertador, as pessoas foram deixando a igreja, né? E a igreja acabou, né? Aí então o rapaz ele veio conversar com ele, falou: rapaz, estou chateado porque a igreja acabou. Ele falou: rapaz, tem que estar feliz, você libertou todo mundo. Eu acho que o elemento assim é de ruptura. O elemento central, mas é uma ruptura. Eu tentei trabalhar isso, acho que é uma questão que eu quero trabalhar melhor. Assim, é para fora, mas não é para fora propriamente, né? É uma fuga, mas é uma fuga para dentro, né? E é nesse sentido. Se a gente pegar o Jesus histórico, né, a sua espiritualidade é uma espiritualidade de ruptura. Né? Se você pegar todos os místicos são uma ruptura. Né? E não são teólogos no sentido da sistematização, né? Mas fazem uma teologia da ruptura. Lendo esses textos, né, e outras leituras também, né, São Francisco de Assis, é da ruptura. Né? Esses dois que eu citei, não, São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila, todos eles trabalham com a ruptura. Com relação à teologia, aí eu acho que a gente poderia pegar o Juan Luís II, com aquele texto dele chamado de Libertação da Teologia. Para fazer um caminho inverso, né, você precisa não libertar o povo, mas libertar a teologia dela mesma, né, para uma nova compreensão do aspecto teológico. Né? Aí você tem como dialogar. Né? Enquanto a gente pressupor que sai do gueto sendo a gente mesmo, vai continuar sendo a mesma coisa. Então, eu acho que o aspecto central é, na espiritualidade, ruptura, tanto da teologia quanto da prática. Acho que é mais ou menos aquilo que o Natanael tinha perguntado, se é uma resistência ou se é um desvio, né? Acho que é mais ou menos por aí, né?